Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Que a bênção de Deus seja sobre vocês. Amém. Nós estamos aqui mais uma vez falando da palavra de Deus. Esse tempo para a gente meditar na palavra de Deus, orar junto e que você seja muito abençoado. Preste atenção, pega um papel para você anotar, um caderno se você puder anotar, para depois você estudar a palavra e você dar uma revisãozinha e que Deus abençoe você. Amém? Amém. Deus abençoe. Queremos orar por você. Hoje a gente vai falar sobre resistir com paciência as provas, as lutas, amém? Muita gente, na verdade, falando em desistir, não querendo continuar com a vida com Deus. A gente tem que resistir. A gente observa a palavra de Deus dizendo que viveríamos dias difíceis. Os últimos dias seriam dias difíceis. Estão sendo São dias difíceis, dias de provação para muita gente, por tudo isso que a gente está vivendo. Mas temos que ter resiliência. Resiliência é a capacidade de nós resistirmos aos impactos, né? A resiliência é uma palavra usada, é um termo da física, de materiais que sofrem grande impacto e conseguem retornar a sua estrutura normal, né? Seu posicionamento normal. Então nós temos que ter resiliência, ser forte na vida. Tanto é que o Senhor falou para Josué, sede forte e corajoso, capítulo 1 de Josué, que nós devemos ser fortes e corajosos porque temos muito que conquistar, temos muito que vencer, mas muitas pessoas falam em desistir, e o desistir realmente é você entregar os seus pontos, e nós temos muita vitória para conquistar. Então nós vamos falar aí sobre a palavra de Deus, nós vamos começar orando, amém? Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te louvamos por essa tarde em que nós estamos juntos, Senhor, para falar da Tua palavra, e a Tua palavra é vida, a Tua palavra é vitória. O Senhor habita no meio dos louvores também da Tua palavra, que nessa tarde esta palavra possa vir de encontro ao coração do meu irmão, da minha irmã, de todos aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades, e saber que nós somos escolhidos do Senhor. Sim, que até mesmo aqueles que são escolhidos passam por dificuldades, por prova, mas a Tua palavra nos diz que até as provas elas produzem em nós mais fortaleza, mais maturidade. Pai, que nessa tarde a Tua palavra possa vir de encontro. Sim. E que nós possamos, acima de tudo, nos alegrar em saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu li que um apóstolo da China disse o seguinte, que o verdadeiro sinal de um apóstolo é quando é alguém que ainda está de pé quando todos já caíram. Este é um sinal do verdadeiro apóstolo de Jesus, de um verdadeiro apóstolo, de um verdadeiro servo de Deus. Glória a Deus. Um discípulo, né? De um discípulo de Jesus. Quando todo mundo já caiu, ele permanece de pé. E se esse é seu caso, você é um discípulo verdadeiro do Senhor. Glória a Deus. Livro de Tiago, capítulo 1, diz assim, quero que você acompanhe comigo essa primeira leitura. Diz assim, versículo 2. Meus queridos irmãos, tenham grande alegria quando enfrentares várias tentações, várias provações, sabendo que a provação da nossa fé opera grande paciência, ou produz grande paciência. Tenham, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem que lhe falte coisa alguma. Glória a Deus. Olhando para este versículo aqui que diz, meus irmãos, tende grande alegria. Até estranho, né? Quando a gente lê. Como é que vai ter alegria, né? Tende grande alegria quando enfrentares várias tentações, provações, né? Provações, na verdade. É porque as provações, elas têm uma missão a cumprir na nossa vida. Produzir, né? Produzir. Elas vêm para alguma coisa na nossa vida, produzir algo na nossa vida. Elas não surgem por surgirem apenas. Não, as provações, elas têm uma missão para produzir algo em nós. Verdade. Nós que somos servos de Deus, não estamos isentos das lutas. É o que está dizendo aqui, das provações, das tragédias até mesmo, das enfermidades, tempos ruins como esse que nós estamos, o mundo inteiro está vivendo. Mas vamos em particular, todas as pessoas
estão passando dificuldades, estão passando privações, mas nós, que somos servos de Deus, também não vamos ser isentos de passar isso. É o que diz em Tiago, diz que aqueles que servem o Senhor também passarão por esses momentos, e não é por causa disso que o Senhor não está com a gente, que não é muitas vezes permitido por Deus, porque as provas, as tentações, elas podem ser momentos bons, né? Ou pode ser momentos ruins. Como que é isso? Por exemplo, na vida de Davi, ele lutou, ele guerreou, ele foi perseguido, ele fugiu, teve muitas aflições, e isso para ele produziu muita força, ele estava forte. Mas no dia em que ele recebeu o bem, que estava tudo bem na vida dele, que o reinado dele praticamente estava estabelecido, quando ele entrou num tempo de sossego, essa foi a pior tentação de Davi, a pior provação, porque ele não resistiu, ele caiu. Então, tentações podem ser tanto bem quanto mal, mas hoje nós vamos falar do mal, né? Que mesmo estando passando momentos difíceis, não quer dizer que Deus te abandonou, esqueceu de você, e nós vamos falar sobre esse assunto que deixa muito crente em parafuso, maluco, pensando, será que Deus está comigo? Será que vale a pena eu seguir na minha fé? Se eu estou buscando a Deus, por que é que isso acontece? Perguntinha que todos nós já fizemos, né? Então, o Tiago diz aqui que nós devemos ter alegria de passar por tentações, várias provações, tentações, porque elas produzem em nós resiliência, a capacidade de ficar mais forte, a capacidade de aprender a cair, levantar, né? E isso nos torna mais forte, porque nós habitamos num mundo de imperfeição, onde Jesus disse que o mundo jaz no maligno, há muita malignidade, muita maldade, muitas traições, muitas coisas ruins, mas nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu, nós vamos vencer também, né? Lógico que o nosso lugar não é aqui, mas quando nós estivermos aqui, nós vamos estar vencendo as provações, as tentações, em nome de Jesus. Você vai vencer também, glória a Deus. Paulo disse o seguinte, né? E havendo feito tudo para ficar firmes, ficai, pois, firmes. Efésios 6, 13 e 14. A gente vai ler também em Hebreus 11, quero que você pegue aí a palavra do Senhor para acompanhar. Hebreus 11, que conta a história dos heróis da fé, porque eles aguentaram pacientemente as provas, as piores privações, eles aguentaram por meio da fé. Amém? Então vamos lá, Hebreus 11, versículo 33 ao 38. Tem um gatinho miando aqui. Amém? Hebreus 11, versículo 33 diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas pela fé, fecharam as bocas de leões, apagaram fogos impetuosos, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, se esforçaram na batalha, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam seus mortos pela ressurreição. Uns foram torturados, não aceitando o resgate para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Versículo 38 diz assim: dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Olha só quantas lutas. A igreja do primeiro século, a Verdade. igreja primitiva, os nossos irmãos, né, que vieram no século de Jesus, quantas lutas, o evangelho estava sendo estabelecido, eles tiveram lutas. Hoje nós servimos a Deus numa maravilha, numa paz muito grande, mas os primeiros cristãos sofreram demais, não negaram a sua fé. E aguentaram, suportaram pela fé torturas, fome, frio, foram cerrados ao meio. A Bíblia diz que alguns foram cerrados ao meio, e a gente tem que resistir, porque olha que lutas piores, que nível de provações que eles passaram. Na verdade, os nossos irmãos da igreja primitiva, eles sofreram isso porque o evangelho estava nascendo, né? A igreja estava nascendo,
o diabo tentou com toda a força e a violência do mundo e das ideologias daquela época destruir com a igreja. Sim. Mas quanto mais se matava cristão, mais aumentava o evangelho. Se vai vendo através dos séculos. Hoje nós vivemos uma outra estratégia do diabo. Hoje o diabo sim, ainda existe perseguição muito pouca, tortura. Mas hoje o comodismo, a frieza espiritual, toda essa regalia que nós temos para servir a Deus, hoje que é muito fácil servir Jesus, você pode adorar, você pode fazer, mas hoje os cristãos estão sendo mortos espiritualmente pela frieza, o mal do século, a apostasia, o desânimo, a paixão pelo mundo, estão se apaixonando pelo mundo, abandonando a fé, e não se morre mais muito fisicamente, como antes, mas agora se mata, o diabo mata por dentro as pessoas. E é sobre essa frieza. Deixando elas secas por dentro. E quando vem as batalhas, isso que é a estratégia do diabo. Então toda essa regalia, essa coisa tão gostosa que as pessoas vivem nesse mundo da comodidade, todo esse conforto, entretenimento, conforto, quando as lutas vêm, eles não suportam, eles não aguentam as lutas, porque eles estão acostumados com toda essa maresia da vida e dos confortos da internet. As pessoas não suportam os dias maus. É o que está acontecendo, muitos crentes morrendo dentro de casa por causa do comodismo. Na pandemia a gente viu muito isso, né? As pessoas perdendo a sua fé, se acomodando e dizendo, vamos servir a Deus de assim mesmo, para que tudo isso, né? Não precisa todo esse esforço. Mas hoje as pessoas estão morrendo na fé. É o que está cumprindo a palavra de Deus quando diz da apostasia. As pessoas morrendo na fé. E hoje nós vamos falar que devemos ser fortes para suportar as lutas, dificuldades. Porque as provações, elas virão mesmo. E elas sempre vêm, todos os séculos, de todas as maneiras. E hoje as pessoas estão doentes na alma porque não estão suportando os dias maus. E nós vamos falar hoje também, quem é que nos testa? Quem é que nos prova? Será Deus? Ou será o diabo? É uma confusão na cabeça do povo. Quem é que nos prova? Quem é que nos testa? Será que é Deus que mandou? Será que é o diabo? Porque é muito comum, né, a gente culpar o diabo. Eu acho que quando a gente é novo convertido, tudo a gente culpa o diabo. É verdade. Não é verdade? Quando a gente é novo convertido... Principalmente quando a gente está chegando na igreja, sempre tem alguém que lançou uma macumbaria sobre nós. Tudo a gente culpa o diabo. A gente pensa isso. Qualquer sofrimento, foi o diabo. Olha, foi alguém que lançou uma obra de maldição, mas depois você vai amadurecendo e vê que não é isso. Às vezes o diabo está envolvido mesmo em algum sofrimento, mas a maioria das vezes, ou a gente está lidando com o nosso Deus mesmo, ou a gente está lidando com as nossas falhas. Próprias fraquezas. Com as nossas fraquezas. É verdade, fraquezas. Né? Então, vamos ver lá o sofrimento de Jó, que foi permitido por Deus. Amém? Essa história é maravilhosa. Vamos lá, em Jó 1, né? Reveladora, né? Em Jó 1 fala que o diabo teve a permissão de Deus para provar Jó. Todo mundo sabe isso, né? Que o diabo teve a permissão de Deus para provar Jó. Jó, ele não culpou o diabo. Se você lê a história, Jó não culpou o diabo, mas ele disse o seguinte, vamos lá em Jó 19, 21. Deus abençoe os irmãos, Silvânia, Silmar, Dalvina, Fernanda, que bênção aqui, nossos irmãos. E é isso aí, vamos entrando, amém, irmãos? Nós estamos falando das coisas de Deus e é um tempo muito precioso, porque a palavra diz que quando a gente medita na palavra de Deus, Deus cuida de nós, está cuidando de nós. Deus está enquanto nós estamos meditando, Deus está nos prosperando, dando vitória, porque nós vamos tendo conhecimento. Jacira, Deus abençoe, Kari, Yara. Vamos chegando aí, amém, irmão? Rosana. Então deixa eu ler aqui Jó 19, 21. Jó não culpou o diabo. Ele disse o seguinte, Jó 19, 21. Tenham compaixão de mim, vós que sois meus amigos, tenham compaixão de mim, porque a mão de Deus me tocou. Então Jó, ele sabia de alguma forma ali que ele estava lidando com o seu Deus. Não é verdade? Ele sabia que ele estava lidando com Deus. Você já passou uma situação ruim na sua vida que você, no fundo, você sabe que você está lidando com Deus? Você já passou assim? É verdade. No fundo, quem não passou, né? Quem não passou? Você sabe que você está lidando com Deus, que Deus está tratando, cuidando de algo ali na nossa vida. Então produzindo, Jó, produzindo algo. Vamos lá em Jó 13.
Você vê que Versículo até 15. o Senhor Jesus, o Mestre, isso acontece, o que aconteceu com Jó acontece de novo. Veja a aprovação de Jesus. Ele teve a liberação, né? Para que ele foi levado pelo Espírito para ser tentado, né? A palavra foi isso. Mas foi tentado pelo diabo. E a palavra do Senhor diz que Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. É importante deixar claro. Sim. Deus não tenta ninguém. As provações, por exemplo, Jesus ele foi para o deserto, né? Mas ele foi tentado pelo diabo. Quem levou ele foi o Espírito de Deus, mas a Deus não tenta ninguém. Eu acredito foi que... tentado, Jesus inclusive foi tentado pela sua natureza humana, de ter fome, ter medo. É a nossa natureza, mas Deus não tenta ninguém. Somos tentados pela nossa própria cobiça, medo e tudo mais. eu acredito que existem provações que Deus permite mesmo. Deus permitiu na vida de Jó essa luta que foi muito grande na vida de Jó. E Deus, tudo tem um porquê. O porquê de Deus permitir na vida de Jó. Não é Tem verdade? uma frase no livro de Jó, que lógico que a gente vai desenvolvendo, que ele diz assim: aquilo que eu temia me aconteceu. Sim. Ele tinha dentro da alma dele alguns medos. Temores. E ele orava né, até pelos filhos dele, oferecia sacrifício. Mas ele dizia que dentro dele tinha alguns medos que acontecesse. E aconteceu. Aqueles medos se tornaram realidade para provar ele, para tentar ele. Né? Olha, mesmo Jó sendo atacado por Satanás, Jó estava sendo atacado por Satanás, mas Jó é incrível como ele sabia que ele estava lidando com Deus. A soberania de Deus, incrível né? isso. Ele estava sendo atacado por Satanás, mas ele tinha esse entendimento dentro dele que ele estava lidando com A Deus. soberania de Deus, perdão, amorzinho. Eu creio que é isso também, é você saber que a tua vida, não o mundo. Jesus diz que o mundo jaz maligno, as pessoas estão entregues aos seus próprios corações, mas quem ama Deus, quem é de Deus, ele sabe que a vida dele está na mão de Sim, Deus. Jó sabia disso, que apesar dele estar sendo Na mão de atacado Deus. por Satanás, Eu sei ele que a vida sabia... está na mão de Deus. Eu Você sabe que a tua mão... Ele sabia que a vida dele estava na mão de Deus. Olha cá, versículo, capítulo 13 de Jó, versículo 15, ele diz assim: eis que embora ele me mate, nele esperarei, contudo defenderei diante dele os meus caminhos. Então, Jó, ele sabia que ele estava sendo atacado por Satanás, mas ele estava lidando com Deus. Você vê que coisa? Verdade. Ele sabia que ele estava na mão de Deus. E isso é uma coisa que quem anda com Deus, quem tem intimidade com Deus, sabe que a sua vida está na mão de Deus. Sim. Pode acontecer tudo, é o que Romanos 8:28 diz. A gente falava domingo isso na igreja. Romanos 8:28 diz que tudo coopera para o bem, até as coisas ruins, até as tragédias cooperam para nós. Por quê? Vamos trazer o entendimento máximo do ser humano, que é saber que o nosso lugar não é aqui. Verdade. Nosso lugar é lá, que tudo vai passar, que nós vamos envelhecer, nós vamos morrer, vai enfraquecer. Isso é o que esse mundo tem para nós. Mas as tristezas, as lutas produzem em nós uma capacidade de entender. Existe Deus, nosso lugar, aqui nosso tempo encerra aqui, mas Deus tem a eternidade para nós, nosso lugar não é aqui. O bem maior, a salvação. Né? Verdade. Então, o pastor já citou, né, 1 Coríntios 10:13, que fala que o Senhor não vai deixar nós sermos tentados acima daquilo que a gente não consegue suportar. O pastor também citou já que tudo coopera para o bem. Deus faz tudo cooperar para o nosso bem. Bem maior. Bem nosso maior. Nosso amadurecimento, nosso crescimento. Salvação. Nós nos tornarmos mais fortes e termos uma visão clara. Sim. Que esse mundo, essa é a grande verdade. Esse mundo é uma grande ilusão, passageiro. A gente é como erva, a palavra fala, e tudo tem o seu tempo, e que nós precisamos entender que nós estamos crescendo para a eternidade. Você já leu também 1 Pedro 4:12, que diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, para vos provar, na verdade. Então as provas, elas não aparecem simplesmente, que nem eu disse no começo. Elas são ordenadas pela sabedoria e postas a funcionar pelo amor. Pelo amor, por causa do amor que Deus tem conosco. As provações, elas funcionam na nossa vida. Elas não aparecem simplesmente só por aparecer. É tudo por causa do amor que Deus tem para nós, por nossas vidas, fala até de nós por nossas almas. atingirmos a estatura do varão perfeito, quer dizer, espiritualmente maduros, né?
Porque, irmãos, virão provas. Isso é uma coisa, ninguém pode negar, é uma verdade. Virão provas na nossa vida. Inclusive, vou falar sobre esse assunto, que o próprio envelhecimento é uma grande prova, é uma grande luta. E todos têm que estar preparados para deixar a vida funcional, que é triste, é uma prova, a pessoa encerra. As provações e perseguições são prometidas na palavra também. E outra, por exemplo, a pessoa encerra a vida profissional, ela vai ter aquela dureza, poxa, agora ela vai envelhecendo, ela vai não poder fazer coisas que podia fazer. Então nós precisamos ser resilientes, ser fortes e aprender a cada vez ser forte e entender que Deus está nos preparando para uma coisa maior. Olha só, a palavra diz aqui também, só interrompendo, Tiago 1 diz assim, que muitos crentes se perdem no meio da provação, da tentação, porque eles não têm entendimento. É Deus, é o diabo, sou eu, será que existe Deus? Porque se tinha Deus, por que Deus não deixa passar tudo isso? A palavra diz aqui, Tiago 1, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele tem liberalmente para dar. Peça sabedoria para Deus, peça porém com fé, não duvidando, porque todo aquele que duvida diante a onda do mar, que se levanta e depois vem um vento contrário e ela desaparece. Não pense que tal homem receberá de Deus qualquer coisa. Preste bem atenção, nós estamos falando aqui que é preciso ter sabedoria para enfrentar as tentações, saber que Deus está com a gente, saber que as tentações sempre virão nesse mundo de perfeição, mas nós precisamos saber que essa luta toda, como diz, é para produzir em nós crescimento, entendimento, humildade, dependência de Deus e saber que nosso lugar não é aqui. Né? Porque as pessoas vivem, a maioria das pessoas vivem embriagadas nesse mundo e esquecem de buscar Deus, esquecem. Então elas acordam um dia na vida com grande provação, até porque quem não é crente, meu irmão, filho, que não tem a sua fé, também sofre tentação e cai e não levanta mais. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Né? Então nós estamos sendo preparados para enfrentar grandes lutas e termos grandes vitórias, e nossa vitória é morar no céu. Glória a Deus. Isaías 40, versículo 31, nós vamos falar sobre as águias, Deus e as águias. Vamos lá. Isaías 40. Você vai mandando os pedidos de oração, nós vamos estar orando, estamos orando sempre, né? 40, versículo 31. Vamos ver aqui. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então o Espírito Santo emprega águias como um exemplo aqui para nós. Amém? O Espírito Santo usa sobre as águias aqui para que a gente entenda algumas coisas sobre Deus e as águias, sobre Deus e nós. Amém? Eu vou falar sobre as águias um pouco. Eu escrevi aqui. Como que a mãe águia desperta o ninho dela. Eu quero até que você abra em Deuteronômio antes de eu explicar como que a mãe águia desperta o ninho dela. Deuteronômio 32. E a águia é linda, né? Maravilhosa, ela é forte. Sim. Ela é assim, tem aquele voo soberano dela, fica em lugares que ninguém pode alcançar. É um animal realmente maravilhoso, né? Sim. E que fala muito sobre Deus e sobre a nossa condição, né? Deuteronômio 32, versículo 11 e o 12. Como a águia desperta, olha, presta atenção, porque muitas vezes o Senhor Deus tem que nos despertar, tem que nos despertar também. Como a águia desperta sua ninhada, revoa sobre os seus filhotes, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Só o Senhor assim os guiou, porque não havia com eles Deus estranho. Está falando de Israel, mas está falando também como que Deus faz. Como que uma águia desperta o seu ninho. Eu vou falar sobre isso. Eu até escrevi aqui, a mãe águia constrói o seu ninho em penhascos elevados, né? Lá no alto da montanha, bem no alto da montanha, nas encostas da montanha. Ela entrelaça galhos espinhosos, de sarças e espinheiros, para formar uma forte estrutura entrelaçada para os seus ovos.
Então é desse jeito que ela faz o ninho dela. Ela entrelaça. Sabedoria, não? Como é que Ela entrelaça sarças, espinheiros, espinhos. E ela também tira materiais macios, tipo as penas dela mesmo. Ela tira as penas arrancadas do seu próprio peito e coloca ali no ninho. Ela forra o ninho. Faz um revestimento por fora muito violento, né? Sim. Muito forte por fora Um e dentro abrigo para os filhotes. Olha só. E depois que os ovos são chocados, né? As águiazinhas saem da casca. Elas ficam morando lá no alto. Lá nas encostas mesmo da montanha, lá no alto. E é um lugar seguro, é um lugar confortável. E a águia mãe alimenta aqueles filhotinhos, traz o alimento para ela, supre as necessidades daqueles filhotinhos, daquelas águiazinhas. Aquelas águiazinhas estão protegidas ali naquele ninho forte e confortável. Isso tipifica nós. E aquela mãe forte guardando eles, né? E ninguém pode se aproximar, né? Isso, tipifica nós, né? Que em 1 Pedro 2,2 fala dos bebês em Cristo. Que Deus nos protege. Nós né? nos convertemos, aceitamos Jesus e nós nos tornamos bebês em Cristo, né? E a gente vai bebendo o leitinho da palavra de Deus e é tudo graça, tudo amor. Deus nos curando, Deus nos curando. Guardando, quando a gente é novo convertido, protegendo. O nosso ouvido fica tão aguçado e a gente ouve Deus falando de longe, a gente entende tudo. É que nem aquele bebezinho no berço, né? Ô, meu queridinho. Ouve a voz do papai. Guti, que é leitinho, né? Assim. No leitinho. Deus é bom demais, né? Mas a gente cresce também, né? Só que Deus quer que a gente cresça. Mas tem gente tem pessoas que querem ficar a vida inteira bebezinho, cuti-cuti. Mas a gente cresce. Verdade. Aí, quando de repente, né, Deus olha pra nós e pensa assim, eles precisam crescer. Não pode mais ficar nesse leitinho. Como a gente fica preocupado com os nossos filhos também, né? Puxa, eles precisam crescer, eles precisam saber que a vida é brava, que eles precisam ter coragem pra enfrentar, estar preparado. Deus pensa assim com a gente, tá bem, desculpa. Tá lá. E de vez em quando chega um tempo na experiência, né, na nossa vida, uma experiência de crescimento. E olha o que acontece aqui com a águia, que eu escrevi aqui. O conforto é removido daquele ninho. Meu Deus, que duro isso aí. A águia águia faz isso. Já sentiu assim que seu conforto foi removido? Ela desperta o ninho, como está escrito aqui em Deuteronômio. Ela desperta. Como a águia desperta a sua ninhada. Vamos ver como que ela desperta a ninhada dela? Como que a águia faz para despertar? Deve ser bravo. Sobre os filhotes. Ela remove as penas macias do ninho. Ela expõe as águiazinhas aos espinhos do ninho. As águiazinhas não conseguem mais encontrar conforto dentro do ninho. Parece o ninho fica amor, lotado. Né? O ninho fica lotado. Estamos recebendo água aqui, obrigada. Filha, mas como que eu não... Aqui na mesinha pode ser. Acho que eu vou trazer aquela mesinha e colocar aqui. A gente tá transmitindo de casa hoje. Então a águia começa a remover o conforto daquele ninho. Então peraí, tá tudo gostoso, tem proteção por fora para porque o perigo não chegar. filhotinhos... Tem o ninho bem macio, aí ela começa a tirar as penas de dentro, aparece os espinhos. Começa a incomodar. Ai, o que tá acontecendo? Aí começa a ficar aquele ninho lotado de filhotinho. É um mais desesperado do que o outro, procurando um lugarzinho confortável ali. Imagina os berrinhos daquelas águiazinhas, os gritinhos. Aí eles pensam, poxa, minha mãe, cadê minha mãe? Cadê Tirou minha mãe? o meu amor, Cadê? tá cuidando mais de mim? Então, olha só, eles ficam lutando por um espaço confortável no ninho. Eles ficam lutando. E começa a passar por provações, tribulações. Aquelas águiazinhas. Desconforto, né? Começam a passar por provações. Perde o emprego, vem uma doencinha. Eles começam a ficar agitados por causa das provações. Olha, eles não conheciam nenhuma dor. Mas que sabedoria moravam de naquele Deus, ninho né? confortável. Obrigado, elas não compreendem o que está acontecendo na vida delas. Também. Mas a mãe águia tem um plano. Qual será o plano da mãe águia? Parece até que o mundo tá caindo, né? O meu mundo caiu. Parece que não tem um plano para ela. Parece que estão entrando em um sofrimento que não vai ter fim. Mas foi projetado pela águia mãe, né? Você sabe que todos pra um nós... voo, olha só. Todos nós somos como essas águiazinhas. Deus tem um plano para nós. A gente Jeremias não pode 29 ficar... diz que Deus tem um plano para dar aquilo que a gente precisa.
que vocês tanto querem na vida. Olha, mas interessante essa questão da água, é muito interessante porque fala uma verdade da nossa caminhada com Deus, que parece que tem uma hora que Deus esqueceu da gente. Por que que tá tendo espinho? Não, e você sabe que Parece que eu tô sozinho. apesar da gente saber, a Bíblia diz que nós não somos deste mundo, nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos. Apesar de tudo isso, nós gostamos do conforto. Que nem você falou no começo. É viver embriagado, porque... Nós gostamos da tranquilidade. Porque, irmãos, na verdade, não há nada nesse mundo... Poxa, pastor, está me desanimando, mas é uma verdade. Conhecereis a verdade e ela vai libertar você para a eternidade. Esse mundo, tudo se acaba. O seu sofá gostoso que você tá, vai furar, meu irmão, vai acabar a mola dele. Tudo se acaba. E Deus está nos preparando. Não seja forte, vocês vão voar mais alto. Deus está preparando um voo eterno. E às vezes nós queremos... Sabe por que as pessoas sofrem demais nesse mundo? A gente não quer seguir em frente. Porque as pessoas não querem seguir em frente, elas querem ficar nesse mundo. No confortável. E nesse mundo acaba, querido. Verdade, nós não somos Deus desse está te mundo. chamando para a eternidade. Veja bem que Deus está trabalhando na sua vida. Às vezes você não está entendendo o que está acontecendo. Às vezes você está muito confortável. E Deus está despertando o ninho. E quando as coisas nesse mundo acabam, as pessoas ficam perdidas, perdem o chão. Você sabe que... É difícil. A gente fica tão confortável de vez em quando nesse mundo, tão tranquilos nesse mundo, que Deus precisa despertar o nosso ninho. Porque a gente não quer seguir em frente. Tem hora que a gente, na verdade, tem pessoas que mesmo ouvindo a palavra de Deus, elas não querem seguir em frente. Por exemplo, eu gostaria de ter 16 anos para sempre, né? Mas não dá, né? Não dá, e você vai tendo dor no joelho, dor nas costas, e aí você vai ter que se adaptando com uma outra realidade. E nós temos que se adaptar com a realidade de que tudo passa e que Deus está nos trazendo uma eternidade aí já, né? Vocês já imaginaram que se a gente só ouvisse a palavra e nunca passasse por provações? Verdade. Nós ficaríamos confortáveis, numa boa, a gente não ia querer seguir em frente, a gente ia querer viver nesse mundo para sempre, Verdade. a gente ia amar esse mundo para sempre. Esse quarto, por favor. Então Esse quarto aqui. muitas pessoas ouvem a palavra, mas elas estão distraídas com esse mundo. Você teve um sonho esses dias. É verdade. É verdade. Antes de eu falar desse sonho, olha que Jesus falou, isso é tão interessante. Ele falou exatamente isso, que as provações elas vêm nesse mundo, mas o Salmo 34 diz que o justo passa por muitas aflições, versículo 17. Começa assim: o justo clama ao Senhor, os justos clamam ao Senhor, o Senhor ouve todas a sua voz e os livra. Perto está o Senhor de todos que têm o coração quebrantado, dependente de Deus e contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas elas o livra. Olha só que maravilha. Deus sempre livra a gente, né? Sempre livra. Mas é uma grande verdade que as lutas sempre vêm. Não tem como. Às vezes Deus precisa despertar o nosso ninho, onde nós estamos, no conforto dessa vida, nessa tranquilidade, porque muitos de nós não querem seguir em frente. Amam este mundo, amam as coisas deste mundo. Ouvem a palavra de Deus, mas não obedecem. Aí Deus decide que é hora da gente crescer um pouco, seguir em frente. Aí as coisas mudam de repente. Já viu as coisas mudarem de repente quando nós estamos muito distraídos, ouvindo a palavra, porém distraídos? As coisas mudam de repente. Começam as dores, começam os problemas. E o sofrimento, atinge. A gente começa a repreender o diabo, mas em vão, porque às vezes não é o diabo, você está lidando com Deus. Não é verdade? Verdade. Tudo isso daí. Hoje, os jovens, a gente estava falando sobre isso também, os jovens hoje estão muito deprimidos, muita depressão, não só jovens, porque na verdade eles vivem, estão sendo treinados assim, para viver numa realidade virtual. E quando chega a realidade da vida, muitos não suportam. Querem ficar naquela realidade, mas e não aguentam a dureza, a realidade da vida. Então, a palavra de Deus, ela faz isso, nos arremete à verdade. Sim. A muitas quando verdades. A dor e o sofrimento E nos torna fortes. Faz a obra de chamar a nossa atenção para as coisas de Deus, porque às vezes é assim.
Tem gente que tem que encontrar uma Ziklag queimada, que nem Davi que voltou. Davi não tava desviado, né? Desviadão Longe naquela situação, ele tava desviado. Ele chegou a ficar tão desviado que ele se alistou no exército dos filisteus, o pior inimigo de Israel. Ele estava fugindo de uma realidade. Voltou e encontrou a cidade queimada. Muitos têm que encontrar, às vezes, uma Ziklag queimada para despertar. Posso estar falando uma verdade, às vezes só acorda e começa a buscar Deus. É uma verdade, quando a luta vem, a enfermidade vem, quando o dinheiro acaba, quando a porta fecha. Infelizmente é assim, né? Mas, por isso que aquela palavra que eu amo, essa palavra diz assim, me busquem de madrugada, Sim. porque eu amo os que me amam. Porque podemos evitar tudo me isso. buscam. O que a madrugada significa? A madrugada significa antes do dia começar, antes da correria começar, antes da sua realidade começar naquele dia. Você de madrugada buscou Deus, prepara, livra dos meus inimigos, vai à frente, desarma as armadilhas. Então Deus ama as pessoas que realmente o buscam em tempo e fora de tempo. Porque na verdade a maioria de nós só desperta para Deus quando as coisas acontecem. Então, às vezes a dor, o sofrimento, aí é tarde demais. Elas vêm para nos demais. chamar atenção mesmo, para despertar o nosso ninho. E aí a gente fica nós ficamos dispostos a ouvir, a esperar em Deus, a ouvir Deus. Tem gente que só assim, não é verdade? Você sabe, na vida a gente está falando de pessoas, na vida de coisa aqui, nós estamos falando da palavra de Deus, na vida de quem ama a Deus. Por exemplo, José, Gênesis 38, a história de José é uma história de uma pessoa que Deus ama demais. José, a palavra do Senhor diz que Deus estava com ele estava com Deus, eles tinham um relacionamento. E as provações que José passou, por exemplo, veja no José, Gênesis 39, diz assim, ó, e foi José levado como escravo à casa de Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio que o comprou das mãos dos ismaelitas, que o tinha levado até lá. E o Senhor estava com José. E José foi homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Como que alguém pode ser próspero sendo escravo? Olha isso. Ele tinha Deus, a sua aprovação nesse momento que era escravo, mas Deus o abençoava naquela condição e ele prosperava naquela condição. Deus estava com ele na luta dele, como Deus está com a gente na nossa luta, né? E José sempre teve bom ânimo e sempre teve muita comunhão com Deus. Deixa eu até lembrar um versículo, acho que é num salmo, que fala que antes da palavra de Deus se cumprir em José, ele foi provado pela palavra. Olha só. Deus tinha um plano muito grande na vida de como José. tem pra você e pra mim. Sim. Então, antes desse plano se cumprir na vida de José, nós temos que estar preparados por dentro e por fora, na verdade, principalmente por dentro. É verdade, amorzinho. A história de José, na verdade, é o seguinte, irmão. Deus queria colocar ele no governo. E você conhece a história do Egito. E ali tem aquele controle. Mas ele precisava ser preparado. Você não vê no começo da história de José muito infantil, irritando seus irmãos. Aquele menino, coisa de menino, falando que não deve, fazendo que não deve, agir sem pensar. Mas depois você vê José, depois de muito sofrimento, ele pronto para enfrentar, para assumir um governo glorioso. Deus tem para nós um plano glorioso, mas nós precisamos estar prontos, né? Amém, através verdade. Então, voltando nas águias, para terminar essa live, amém? Voltando nas águias, então a águia, primeiro ela constrói um ninho bem confortável e cheio de provisão, e os filhotinhos estão confortáveis e protegidos ali, seguro. Né? Depois ela remove aquele conforto das águiazinhas. Depois tem um outro processo, que é o processo de treinar voar. E realmente a águia mãe toma os filhotes, leva sobre as suas asas. Volto aqui em Deuteronômio que está falando como a águia desperta a ninhada, revoa sobre os seus filhotes, estende as suas asas. Olha, a águia estende as asas dela e o filhotinho agarra aqui nas asinhas da mãe águia
e para poder aprender a voar. Olha só, estende as suas asas. Quer dizer, mesmo naquela provação de estar caindo, desesperado, tem a asa da mãe segurando, Verdade, né? toma-os É assim e os leva sobre as suas asas. Então o processo de treinar a voar é assim da águia. Ela pega o filhotinho dela, coloca sobre as asas, né? O bichinho agarra nas asinhas da mãe. E quando a águia mãe tá bem alto mesmo, ela faz um loop. É um loop, né? Que ela vira assim as costas para baixo e o filhotinho já começa a ficar com medo. Eu tenho medo de andar em montanha-russa. Ele tá agarradinho ali nas asinhas da mãe. Imagina esse loop aí. Mas a águia mãe solta o filhotinho. E imagina o desespero desse filhotinho tentando voar, desesperado, começando a bater aquelas asinhas novas, né, que nunca foram usadas, aquelas asinhas, e começa a se bater ali, aí a mãe vem por baixo e pega ele. Leva de novo pra cima. Deus tá cuidando de nós, né? Lança de novo o filhotinho e vai treinando o filhotinho dela, até que aquele bichinho aprende a planar. Até que aquele crente que sempre pediu oração, o crente, como 6 horas. 6 horas. 6 horas por mim, pastor, 6 horas. Ele até que esse crente de 6 horas se torna ser o cara que vai orar pra mãe, vai orar pro pai, vai orar pro irmão. Você tá entendendo, irmão? Tá entendendo a tradução? Porque você tem muito poder na sua vida. O poder da cruz. Mas às vezes você não usa, às vezes você não encara. Então Deus está te preparando para você ter muito poder. Fazer altos voos. Então voar, imagine, cada vez conquistar. que a águiazinha cai, ela tem que se bater e tem que aprender a planar e a voar. Mas cada vez que a águiazinha cai, ela aprende um pouco mais. É verdade. Sabe por quê, amorzinho, também? Eu vejo assim, ó. Infelizmente é uma verdade. Infelizmente tem pessoas que a gente passam pela vida, você vê que a pessoa ela já tem mais de 60, 80 e ela ainda age como criancinha, pensa como criancinha, não sabe resolver problemas, sempre acha que é a mãe que vai ter que resolver, o pai vai resolver, o pastor vai resolver através da oração, mas ela não é capaz de entender que precisa mudar, que precisa orar, que precisa reforçar sua comunhão com Deus, porque a vida é dura, o mundo é difícil e a palavra de Deus diz que as coisas sempre tendem a ficar mais complicadas e que nós precisamos ficar cada vez mais forte. Não podemos depender a vida inteira do pai e da mãe, que a mãe e o pai também não estão mais, né? Então é crescer. Deus quer que você cresça e que a gente cresça. Deus permite, por isso às vezes, que vem os espinhos. Deus por permite isso que situações desconfortáveis. Às vezes joga a gente numa situação de precipício, você está caindo, mas você é poderoso. Nós estamos aprendendo a voar, não é verdade? Estamos aprendendo. Não é verdade? Então essas adversidades nos levam a um crescimento da nossa fé e uma confiança maior no Espírito Santo. Existem lutas que eu passei na minha vida que eu aprendi a ter uma confiança maior no Espírito Santo. Às vezes a gente canta assim, ó, nosso amigo Santo Espírito. Mas você já provou dessa amizade? Ai, meu Deus, verdade, hein? Você já provou? Já houve lutas na minha vida que eu conheci o amigo Espírito Santo. Olha, é preciso, né? Até tô lendo o Salmo aqui, Salmo 40 diz assim, ó. Você queria uma palavra, Senhor, me dá uma parede, me dá uma palavra para eu saber que o Senhor está comigo, que o Senhor vai me dar uma vitória. No meio dessa live toda, ainda vou te dar uma colher de chá, de te dar uma profetada. Vou dar uma profetada neles. Que é uma verdade. Porque hoje nós estamos falando que Deus está nos falando para nós que nós temos que ter paciência. Sim, resistir. Resistência. Resistir o dia mal. Porque Deus tem essa vitória para nós. Olha o que diz aqui, Salmo 40. Eu esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Ele ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lugar terrível. Eu não sei onde você está, no momento da sua vida, mas tirou-me de um lugar terrível, de um charco de lodo profundo. Firmou os meus pés sobre uma rocha, que é a sua palavra, e firmou os meus pés. E colocou na minha boca um cântico novo, um hino de louvor a nosso Deus. E muitos ouvirão seu testemunho e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não tende para o lado da vaidade e nem se desvia para a mentira, mas vive na realidade da palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, quando tudo ao nosso redor parece que está caindo, é porque Deus está
nos ensinando a ficar de pé, não é verdade? Verdade. A voar com verdade. asas, como da águia, como diz em Isaías. Não é verdade, amor? É verdade. Que coisa linda, né? Eu quero só deixar mais uma palavra aqui. E pode encerrar, tá? Salmo 37, versículo 7. Diz assim, irmão, presta atenção. Você está achando às vezes que Deus não está com você. Teve com José, teve com a gente. Está com todo aquele que ama Ele. Mas espinhos, né? Às vezes Deus permite algumas coisas mesmo, né? Sim. Às vezes não é Deus, às vezes é produção nossa. Então, de tudo isso, que você busque a Deus. Hoje nós estamos falando das coisas de Deus aqui, é importante. Porque talvez algumas coisas nós falamos aqui respondeu algumas respostas suas, né? Mas o importante é você, versículo 7 de Salmo 37 diz assim, ó, descansa no Senhor, espera por Ele. Não fique indignado por aqueles que andam fazendo todo tipo de maldade, parece estar prosperando. Parece, porque o fim deles é terrível. Por causa do homem que executa intentos maravilhosos e parece estar vencendo. Deixa a ira, abandona o furor, não fique indignado para também fazer o mal quanto eles. Porque os malfeitores, eles encontrarão o seu destino, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. O versículo 18 diz assim, o Senhor conhece o caminho daquele que é reto aos seus olhos, e a sua herança permanecerá para sempre. Glória a Deus. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da tua casa. E você está perguntando se Deus está com você. Se você aceitou Jesus, se você está na presença de Deus, por que você está passando tanta luta? Por que você está passando tanta provação? Porque todos os que são de Deus, eles passaram por lutas, passaram por provação, inclusive Jesus. Mas é interessante, para encerrar, que depois da tentação de Jesus e da provação de Jesus, a palavra do Senhor diz que os anjos vieram servir. Sim. Então resista. Tem anjos que já estão preparados para sair do céu, sim, para servir você, para me servir. Paulo disse, havendo feito tudo para ficar firmes, ficai, pois, firmes. Fique firme, resista. Amém? Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Resista. Amém? Não é fácil, né, meu irmão? Tem lutas muito violentas. A gente fala, pastor, você não está na minha pele. Mas você também já não teve na minha pele muitas vezes que eu passei enfermidade, que eu passei por desemprego, que passamos por decepção, abandono, medo. Isso é uma verdade. Cada um tem a sua pele, irmão. Por isso que o livro de Salmo também diz assim, ó, provai e vede por você mesmo o quanto que Deus é bom. Eu já vi, e estou vendo, e vou ver ainda. Mas você também vai ter lutas que você não pode passar para mim, que eu não posso orar para você, que eu não posso assumir por você. São coisas suas que você vai vencer. Mas como eu vou te falar, vou encerrar aqui. Quando Jesus, que é o nosso exemplo, todos os cristãos são chamados cristãos porque são a imitação de Jesus. Ele foi o primeiro e nós imitamos ele e seguimos ele. Jesus foi provado, tentado, mas foi servido pelos anjos. Eu quero que você aguenta mais um pouco, ora mais um pouco, jejua mais um pouco, lê mais um pouco, espera mais um pouco, se alegra mais um pouco sem ter nada para se alegrar, porque tem anjo saindo para te socorrer, para te curar, para te sarar. Então, todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Tem pedido de oração para Rosana, para Divina, para o Ribeiro, é isso, né? Ribeiro Paz. Gente, eu não sei. A Marta, a família. É Rosana Divina Ribeiro Paz? É uma pessoa só? Eu acho que é o nome. Marta, tudo, né? família e Águas. Saúde da Raquel e família, Meiara e família. Sim. Hilda, Eva da Silva e Patrick. Assim, pedi oração pro Patrick, realmente. Karen e família, Maria Lúcia e família, Fátima e família. Sim, irmãos, deixa eu falar uma coisa, a gente ora, esses pedidos aqui, eles são pedidos que nós estamos orando por eles, né, constantemente. Inclusive eu quero dar o testemunho, mais uma vez, da nossa irmã Sartori, que estava orando, e nós estávamos orando com ela 1 ano, de um ônibus que havia sumido, um ônibus da linha de ônibus deles, que eles têm uma empresa de ônibus, tinha sumido esse ônibus há 1 ano.
E há um ano, a irmã Sartori, nós estávamos orando, esse ônibus estava na divisa do país, é que eu esqueci agora o nome, né? Manaus, acho que era, né? Não sei. Na divisa, e esse ônibus voltou a semana passada, depois de um ano de clamor, de oração, em que muitos já disseram para ele, esquece isso aí, essa hora o ônibus já está depenado, esquece isso aí, o cara já vendeu o motor do ônibus, esquece isso aí, muita gente está falando para você, esquece isso aí, para de orar por isso aí, desiste disso aí. Não desista, porque Lucas 18 diz assim, que Jesus dá uma dica para nós. Por acaso o Senhor Deus não fará justiça aos seus escolhidos para nós, que buscam a Ele de dia e de noite, não desiste? Esse texto diz para nós não desistirmos. Esse pedido de oração nós vamos estar orando agora e vamos estar orando. E não deixe de orar e acreditar até que a sua vitória esteja na tua mão. Porque a tua tentação, a tua aprovação, ela vai passar. E você vai ter essa vitória. Vamos orar? Vamos orar então? Vamos orar pelo nosso copo d'água? Hoje eu orei para uma pessoa que me pediu oração. Fui lá orar. Problema nos rins. A gente já teve muitos irmãos que foram livres de cálculos nos rins, que é uma provação tremenda, parece que não vai acabar nunca. Eu já tive, já fui liberto, milagrosamente. A nossa irmãzinha Claudinha, que está aqui assistindo com a gente, também já foi liberta de cálculos renais. Ou provação dura, né? Terrível, parece que não vai acabar nunca aquela dor. É terrível. Mas temos recebido milagres. E nós vamos receber muito mais milagres. Vamos orar? Estenda a sua mão. Nosso copo com água está aqui, coloque o seu. Se você não teve tempo, você vai assistir a live agora ou vai assistir depois, coloque o seu copo com água. Já recebi muito milagre assim, você vai receber favor assim. Nossos irmãos estão nos assistindo, vamos orar. Pai, te louvamos por esta tarde. Lemos a tua palavra, instruímos através da sua palavra, aprendemos através da sua palavra. Esta palavra foi pregada, foi ensinada, como o Senhor antes também, quando o Senhor esteve entre nós, fisicamente, em carne, o Senhor ensinava, o Senhor pregava e o Senhor curava. Nós estamos nesse estágio, ouvimos a tua palavra, estamos orando e muitos esperam cura nessa hora. Cura física, cura mental, cura espiritual, cura da vida financeira, cura do casamento, cura dos relacionamentos em casa, cura de depressão. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus, tendo a plena certeza que o Senhor nos disse que a oração do justo vale muito nos seus efeitos. É a oração feita pela minha justiça própria? Por algum outro que tem justiça? Não, a oração feita no nome de Jesus. E neste nome, a palavra do Senhor diz, não há outro nome pelo qual se deva clamar, porque por esse nome nós entramos com ousadia no Santo dos Santos, por esse novo caminho que é o sangue de Jesus. Nós entramos agora nesse caminho, os meus irmãos estão comigo no Santo dos Santos agora. E nós te pedimos, Pai, cada um agora, nós te pedimos, Senhor, cura essas pessoas que colocaram aqui os seus nomes numa atitude de fé tão grande. Eles creem, Pai, que quando eu estou unindo minha fé com a pastora Giane, os nossos irmãos que estão em casa, nós fazemos parte da tua igreja. É uma promessa que diz, contra as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quer dizer, as portas da enfermidade, as portas do sofrimento, as portas da dificuldade financeira, as portas da crise, as portas de tudo que é infernal, não permanece quando a igreja está unida como nós estamos unidos agora. E eu declaro sobre você, põe a mão na sua enfermidade, o seu copo com água está ali, eu declaro em nome de Jesus que você está recebendo agora a cura. E você vai dar testemunho. Você vai dar testemunho que o Senhor te curou agora, como muitos já estão fazendo. Eu abençoo você, receba agora, porque você tem direito. Você parou tudo, ouviu a palavra de Deus. Você deu o devido valor à palavra de Deus, parando tudo
e ouvindo a palavra agora, esta palavra é poderosa para te curar, para te sarar, e você seja abençoado agora, eu abençoo. Diga, eu estou abençoado em nome de Jesus. Recebo minha cura e vou dar testemunho disso em nome de Jesus. Quer aguinha? Pai, nós oramos por essa água agora. Segura aí, meu irmão. Nós oramos agora por essa água e declaramos que essa água vai entrar no sistema da minha irmã, do meu irmão, a corrente sanguínea, vai fazer parte do ser dele agora, em nome de Jesus, limpando, curando, sarando, destruindo todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Receba, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero convidar você, para você, né, estar com a gente sexta-feira, culto das mulheres, né? Live das mulheres na sexta-feira, 7h30, domingo 9 horas da manhã e domingo 7 horas da noite. Nossos cultos demoram assim 40 minutos, 1 hora no máximo, é rapidinho, e nós estamos retornando. Quero convidar você a vir, se você não conhece, venha participar da reunião, das orações ali da igreja reunido. Há um poder de Deus quando nós estamos reunidos, e eu quero convidar você para desfrutar desse ano de grande vitória. Começou mal esse ano, mas vai ficar muito bom em nome de Jesus. Amém. E não vamos esquecer que sábado nós estamos convidando pais e mães que oram. Sim. Amém. Poxa. Nós estaremos levantando um clamor pelos nossos filhos. 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Se você pode vir de jejum, você vem. E aí, se você puder trazer alguma coisa pra gente tomar café junto, café ali, comunitário, né? amém? Legal. Então é das 7 às 8 da manhã. A gente vai entregar o jejum lá. Sim. E aí eu convido você, pai e mãe, pra gente orar juntos. Quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. Isso. Amém? Deus abençoe. Amém? Deus abençoe, fique com Deus. Amém. E estude a palavra de Deus. Ore bastante, porque a vitória é tua em nome de Jesus. Amém? Deus Amém. abençoe.